Você conhece a história de uma das igrejas mais antigas da história do Ceará? Bom, deixa eu contar para vocês a história da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. A história dessa igreja remonta também à história negra da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará, que muitas vezes é pensada tanto como uma região que não tem forte ligação com a escravidão no Brasil ou com a negritude. Mas essa região é sim uma região marcada por histórias de pessoas escravizadas, mas não só isso, por história de uma batalha, de uma luta pela memória e pela permanência. A Igreja do Rosário não era apenas um espaço de fé, mas era também, principalmente, um espaço de sociabilidade da comunidade negra no estado do Ceará. Um local onde as pessoas costumavam vir para poder fazer suas festas, para ser um tema de alegria em meio a um período tão devastador e tão complicado que era o período da escravidão no nosso estado. Chamar de Igreja do Rosário dos Homens Pretos é uma forma de resgatar essa resistência negra a partir de um processo de sociabilidade e não apenas a partir de um processo de dor, a partir de um processo de violência, mas é também resgatar um momento de alegria, um momento de festa dessas populações em meio a este período doloroso da escravidão. É bom lembrar que até hoje tem muita gente que chama a igreja apenas de Igreja do Rosário. Chamar então de Igreja do Rosário, dos Homens Pretos, é fazer com que a gente lembre então toda essa trajetória, toda essa história, é fazer com que exista um processo de resgate de uma memória que precisa ser preservada e que precisa ser levada para várias pessoas para que a gente possa perceber que a nossa cidade é formada por resistência, mas a nossa cidade também é formada por uma pluralidade muito grande. Esse espaço começou bem pequenininho. Alguns escravizados eram proibidos de entrar em igrejas aqui de Fortaleza e por esse fato eles começaram a pensar num espaço que fosse deles, um espaço religioso que eles pudessem construir e ter ali o seu canal religioso, mas também o seu canal de sociabilidade e de fé. A partir do momento em que eles começaram a construir devagarzinho esse espaço que no futuro virou a Igreja do Rosário dos Pretos, nós tivemos vários momentos da nossa história. A partir de 1730, o prédio foi levantado, foi construído. Você pode ver que ele tem apenas uma torre, mas uma torre só fez com que essa memória pudesse se manter de pé. Ao longo do tempo, a Igreja do Rosário muitas vezes foi abandonada pelo olhar público, muitas vezes não teve o reparo e o cuidado adequado. Até hoje, inclusive, a Igreja do Rosário passa por algumas situações, mas nesse momento ela encontra-se em reforma. A gente espera que essa igreja se mantenha de pé, porque ela se mantendo de pé é também manter viva a memória de um povo. São vários símbolos que marcam a Igreja do Rosário. Ela se mantém de pé, firme, vibrante, né? Tal qual os seus adinkras que estão ali. Adinkras são símbolos da cultura Akan, de África, que mostram uma série de significados. E o significado mais profundo é esse: permanência, vitalidade. Tal qual os 300 anos da cidade de Fortaleza. Desses 300 anos, o Farias Brito esteve presente em 90 deles. Ou seja, contar a história de Fortaleza é também contar a história do Farias Brito e vice-versa.